Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nas nossas angústias, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão sobre ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus velhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem te assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta e sobremaneira. Até o versículo 19, depois mantenha sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler mais um pouco daqui a instante. Deus colocou no meu coração nesta semana para falar sobre a oração. Nós temos aqui na igreja, na quarta-feira de manhã, às 7h30, o nosso momento de oração da igreja. E é muito bom estar aqui naquele horário. Sempre que eu posso sair ali do hospital, que é meu horário de expediente, eu venho participar com os irmãos. Mas falar sobre oração parece, e eu disse parece, que é chover no molhado. Olhando para vocês,
Talvez eu possa imaginar que todos vocês são homens e mulheres de oração. E eu disse, talvez. Nos dias de hoje, quando o nosso tempo é muito rápido, as coisas passam depressa, nós temos que sair de um evento e correr para outro, nós temos que sair de um compromisso e correr para outro, e isso às vezes vai até 10, 11 horas da noite, desde o amanhecer. Parece que não sobra tempo para a oração. Esse é o grande problema da igreja, não da igreja presbiteriana de Anápolis, mas de toda a igreja cristã nos dias de hoje. Não sobra tempo para a oração. A questão agora é, uma pergunta para você que está aqui agora. Quantas vezes você ora por semana? Não pense no domingo, porque o domingo é um dia especial, né? Você vem aqui, ora, o pastor ora e você diz amém, aleluia. Tirando o domingo, quantas vezes você ora por semana? Não precisa me responder, responda aí para você. E eu me atrevo a perguntar ainda, quantas vezes você ora por dia? Um dia uma funcionária do hospital, da liderança lá do hospital, se dirigiu a mim e disse a seguinte palavra: pastor, eu não sei como é que o senhor consegue orar tantas vezes por dia aqui no hospital. E eu achei interessante. Ela falou, não fica sem graça? Eu disse para ela, minha irmã, e ela é minha irmã, disse, minha irmã, orar é o maior prazer do cristão, do crente. Tem que ser. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu oro, eu me dirijo a Ele, seja em voz alta, seja na intimidade do meu coração, seja publicamente ou reservadamente. Quando eu oro, eu estou em perfeita comunhão com Deus. E eu disse para ela, eu ainda oro muito pouco aqui dentro desse hospital, pelo tanto que eu oro. A Bíblia insiste em nos remeter à oração. E eu chego a dizer para vocês que essa correria é tanta que eu tive grande dificuldade de orar quando estava preparando esse sermão. De repente eu estava escrevendo e... Peraí. Agora eu ainda não orei. Eu orei durante a semana, a partir do momento que o pastor Samuel me convidou para estar com vocês hoje à noite. Eu orei várias vezes para Deus abrir a minha mente, me dar sabedoria. Mas naquele instante que eu estava escrevendo o raciocínio, eu ainda não tinha orado. Aí eu dei por mim, parei e orei. Senhor, eu sou apenas um servo na tua mão. Dá-me porção da tua sabedoria. E às vezes nós passamos por cima nas nossas atividades, que são intensas, sem um tempo para orar, para buscar o Senhor. E muitas vezes a igreja paga um preço altíssimo por isto. A Bíblia insiste, como eu já disse, em nos remeter à oração. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Orai, Jesus insistindo, orai e vigiai para que não entreis em tentação. É óbvio que ali havia um contexto de desânimo, que foi no momento que antecedeu a crucificação. Mas ele bateu nessa tecla, orai e vigiai. Então, não é uma atividade que poderia ser espontânea. Ela é um imperativo que vem da parte de Jesus. Orai, orai, orai. O apóstolo Paulo também escreve, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Se você
que está presente aqui hoje ainda é novo na fé, essa expressão talvez possa causar um problema para você. Porque quando nós oramos, normalmente nós fechamos os olhos. Um dia um jovem convertido, ele ouviu essa expressão, orar sem cessar. E aí, como ele observava na igreja que sempre que o pastor pedia para orar, todo mundo fechava os olhos, ele pensou, bom, eu só posso orar de olhos fechados. E se eu tenho que orar sem cessar? Ele estava descendo a Avenida Presidente Kennedy, 5 horas da manhã, montado na sua bike, e ele resolveu orar. Daí a pouco tinha um caminhão estacionado, e vocês imaginam o que aconteceu. Ele entrou debaixo da traseira do caminhão. Ele pensou, eu ponho a bicicleta no meio aqui, fecho os olhos e vou embora. Aí ele chegou para o pastor dele, depois de ser socorrido no pronto-socorro e remendado os traumas. Pastor, mas como é que esse negócio de orar sem cessar, se a hora que eu estou trabalhando, por exemplo, ou como no meu caso, estava descendo a Avenida Presidente Kennedy de bicicleta, como é que é esse negócio? Se eu não posso fechar os olhos, como é que eu vou orar? Aí o pastor explicou para ele, não há necessidade de você fechar os olhos. A oração é muito mais do que o ato de fechar os olhos. A oração é muito mais do que você parar, estacionar o seu carro e orar. Você pode fazer isso, mas é o ato de você se ligar a Deus em pensamento, usando a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua emoção. Paulo, então ele diz, orai sem cessar. Tiago diz, orai uns pelos outros. Tiago 5,16, orai uns pelos outros, porque a oração do santo, ela produz mudança no coração das pessoas. Orai uns pelos outros. Quantas vezes você já orou pelo seu irmão nesta semana que terminou ontem? Qual é o seu projeto de oração para esta semana que está começando hoje? Você pode orar sozinho na sua vida profissional, mas será que você não tem um pouco de disposição para estar aqui, por exemplo, no culto de oração na quarta-feira? Merchandise, né, pastor? Propaganda. É isso. Eu queria desafiar você para orar junto com seus irmãos. Venha participar da oração. Enfim, se a Bíblia nos chama à oração, por que não obedecermos? Se nós temos essas referências e muitas outras em que a Bíblia nos chama, através dos seus personagens, das suas personagens, nos chama para a oração, por que então nós não obedecemos? Quando você olhou para dentro de você, agora mesmo, quando eu perguntei quantas vezes você ora por semana, se você disse muitas vezes, aleluia. Mas pode ser que você tenha ficado envergonhado com você mesmo. E eu não sei discernir pela face de nenhum de vocês o que vocês responderam. Mas você sabe. E Deus sabe. A oração de Josafá foi uma oração em uma situação dramática. Josafá, ele estava reinando em Judá, em Jerusalém, quando de repente ele se encontra cercado por forças militares tremendas, muito mais poderosas do que ele poderia regimentar lá dentro de Israel para lutar contra aquele povo. Portanto, era uma circunstância em que normalmente nós oramos. Sabe aquele cântico que você canta sempre que você está numa estrada de chão, dirigindo o seu carro, e de repente você se dá com um atoleiro, e aí você começa a cantar,
Com Cristo no carro tudo vai muito bem. Não é assim? E aí você, e atravessa o lamaçal. Porque quando nós nos deparamos com as urgências, com as emergências da vida, aí às vezes nós nos deparamos com a necessidade de oração. Mas a oração não pode ser só assim. Como eu disse, orar é falar com Deus. Precisa ser a todo instante. Orai sem cessar. No texto que nós lemos, nós podemos identificar alguns aspectos da oração de Josafá que nos ajudam a orar. E o primeiro aspecto dessa oração é que Josafá reconhece a soberania de Deus na história de sua nação e na sua própria história. Versículos 6 a 9, ele começa dizendo: Senhor Deus de nossos pais, não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos, tu és o nosso Deus que nos trouxe. E aí ele reconhece esta soberania. Nós existimos até hoje por causa do Senhor. E a sua história? Você construiu a sua história com os seus próprios esforços? Ou você reconhece a mão poderosa de Deus na tua história, agora? Todas as vezes que eu leio o Velho Testamento, e deparo com essas atitudes de reis poderosos, se dobrando diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus da minha história. Quando Davi prepara toda a estrutura, a arrecadação para a construção do templo, ele ora e fala: Senhor, tu és dono de tudo isto, nós não somos pessoas capazes de dar nada, porque tudo pertence ao Senhor. Elias, quando está no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal, e ali num desafio tremendo, ele sozinho contra toda aquele grupo de pessoas do mal, e na hora do sacrifício ele olha para o céu e fala: Senhor, eu sei que tu podes, eu sei, mas esse povo não sabe, derrama fogo do céu e faça com que esse holocausto seja consumido. Eu sei que tu podes fazer isto. Quando eu vejo esse tipo de oração, eu fico comovido. E não poucas as vezes eu chego a chorar. Pelo fato de homens, mulheres, Esther, quando ela tinha que interceder junto ao rei pelo seu povo, ela manda o seu primo, tio, cuidar que a nação entrasse em jejum, e ela diz: eu vou aparecer diante do rei, se eu morrer, morri, mas eu vou em nome do Senhor. Lá não existe a palavra Senhor no livro de Esther, mas era tudo na segurança de Deus. Josafá, então, ele reconhece que todo o aspecto ali agora daquela nação, toda a existência daquela nação, Deus era o centro da sua história. Hoje, muitas vezes, nós vemos pessoas determinando coisas para Deus. Será que o Deus da sua história é aquele Deus que está sempre disponível para você, como sendo um plantonista, que a hora que você bem entender, Ele tem que te atender? Ou Ele é o Deus Senhor da sua história? Ele é o Deus que construiu a sua história até hoje e que há de construir daqui para frente também. É assim que tem sido Deus para você? Josafá não teve nenhuma prepotência, nenhuma arrogância diante do Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus na formação da sua vida. O segundo aspecto também aqui, nesta oração que serve para nos abençoar e nos ensinar a orar,
é que Josafá reconhece sua incapacidade e a incapacidade do seu povo diante do problema. Eu quero dirigir uma palavra específica agora a você que foi recebido aqui hoje como membro da igreja. Eu fiquei muito feliz desse grupo. Agora, não coloque a sua capacidade, não coloque a sua inteligência como sendo o carro-chefe do seu trabalho aqui nessa igreja. Reconheça que você sem Deus nada pode. Hoje nós temos forças estranhas a nos cercar. Diferentes, é claro, daquelas que Josafá estava vendo ali ao redor de Jerusalém. Na verdade, os nossos inimigos hoje, eles estão, às vezes até mesmo ao nosso lado, com mais poder de destruição do que aquele exército. Eu imagino que, até então, Jerusalém, sendo uma cidade fortificada, não era tão fácil aquele exército entrar, mesmo sendo poderoso. Agora hoje, por todos os lados, nós somos assediados, bombardeados por uma força, às vezes oculta, às vezes que nós nem entendemos que aquilo ali é perigoso para nós, através da invasão dos nossos lares pela mídia, que não pede licença e entra, e causa transtorno para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, das minhas netas. Eu estava pensando aqui, muitas vezes nós colocamos a nossa força na nossa capacidade teológica. Ah, mas como eu sou capacitado, como eu me preparei, como eu me submeti a questões profundas da teologia para poder crescer nesse âmbito. E aí eu bato no peito dizendo, agora eu tenho o conhecimento, agora eu tenho a força. Essa expressão não é minha, né? Vocês sabem. Às vezes eu coloco a minha capacidade para vencer as batalhas no meu poder aquisitivo, no meu poder financeiro. O dinheiro compra tudo. Se o inimigo vem me assediar, eu faço um cheque em euro e aí ele bate em retirada. Eu tenho muito dinheiro para distribuir, para não ser prejudicado pelas forças do tempo presente. Ou então, eu sou um profissional bem visto na cidade, eu represento uma categoria profissional, eu sou o maioral dos profissionais, seja na área autônoma ou outra área qualquer. E por isso eu sou respeitado. O inimigo, quando vem, ele vai bater em retirada por causa da minha capacidade profissional. Josafá era um grande homem. Lá no início do seu reinado, diz que ele andou conforme o seu pai Davi, na presença de Deus. Era um homem temente a Deus, um homem que estava reinando dentro dos princípios que o seu pai Davi havia estabelecido quando reinou primeiramente. Mas na hora do aperto ele disse, Senhor, eu sou nada, meu povo é nada, diante da força que vem aí. Se o Senhor não nos socorrer, você lê isso a partir do versículo 10, os versículos 10 a 13, quando ele fala essa expressão, nós não somos ninguém, né? Porque, versículo 12, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que fazer. Não sabemos, eu não tenho a estrutura militar para resistir a esse ataque. Eu reconheço a minha fraqueza. Quando nós falamos sobre o perdão, a primeira atitude para você pedir perdão é quando você reconhece que errou. Eu tinha um amigo, eu disse tinha, porque ele já faleceu, foi assassinado. Ele era meu amigo, eu convivia com ele, falava de Jesus para ele. E ele me questionava muito sobre a minha postura em relação, por exemplo, ao casamento. E ele dizia: rapaz, como é que você consegue viver 25, 30 anos com a mesma mulher? Não dá, isso não acontece. Eu falava: Geraldo, eu posso falar o nome dele, que nenhum de vocês conhece. Geraldo, não é assim. A pessoa temente a Deus tem esses princípios. Não, mas eu não acho que é errado você... Bom, você pode ter a mulher, a titular lá em casa, mas você ter outras. Eu não acho errado isso. E eu dizia: o dia que você tiver um encontro com Jesus, aí você vai mudar de opinião. Infelizmente, eu descobri depois, ele envolveu-se com tráfico de drogas e foi assassinado num acerto de contas lá. O certo é que quando a pessoa não reconhece que é fraco, ele não vai atrás do socorro. Josafá falou: Senhor, eu não tenho condições de vencer esse exército, eu preciso da sua ajuda, e essa deve ser a sua oração. Senhor, eu não sei tocar esse instrumento aqui, embora você seja treinado, eu preciso do Senhor, todos os dias na hora que eu vou compor as minhas músicas, eu preciso da orientação do Senhor, porque de mim mesmo, nada tem que possa ser o carro-chefe da minha vida. Portanto, ore, busque, espere em Deus. E você vai poder, nas horas das maiores agruras da sua vida, você vai poder sentir a presença de Deus. O terceiro aspecto na oração de Josafá, que nos dá caminhos para a nossa oração, é que Josafá reconhece que precisa obedecer à voz de Deus. É muito comum a gente ver pessoas que dizem: eu sou temente a Deus, eu acredito em Deus, eu sei que Deus pode fazer muitas coisas, mas não obedecem à voz de Deus. Josafá, quando o profeta levanta lá no versículo 14, você lê isso: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, e aquele profeta levanta e diz: dai ouvidos, toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E você poderia dizer agora aí, aleluia. Porque a peleja que está diante de você, se você depositá-la diante de Deus, ela passa a ser dele, não sua. Maravilha demais para a gente acreditar nisto. Josafá reconhece que precisa obedecer a essa voz. Talvez ele pudesse dizer: mas eu tenho um exército poderoso. E você que acompanha a história de Israel, até nos dias de hoje, você sabe que o exército mais poderoso da face da terra é o exército de Israel. Não me pergunte outras coisas. Mas Josafá não coloca a sua defesa na decisão dele, mas ele reconhece
que precisa obedecer a Deus. E aí ele prepara, ele faz tudo aquilo que for possível, que foi possível para se colocar dentro da vontade de Deus. E para obedecer a Deus, é preciso reconhecer a voz dele. Você que está aqui hoje à noite, se Deus falar a você alguma coisa, você reconhece a voz dele? Você não precisa responder para mim levantando uma de suas mãos, mas responda para você mesmo. Você tem familiaridade com a voz de Deus? Quando o profeta chega e fala, assim diz o Senhor, você tem certeza que é o Senhor que está dizendo? Como é que isso é possível? E eu respondo para você, mantendo comunhão constante com Ele, através da sua palavra e com muita oração. Se você ora todos os dias, você vai adquirir essa intimidade com Deus, ao ponto de ao menor sinal de que Ele está falando a você, você vai compreender que é Ele que está falando a você. Eu e a minha esposa, a gente se comunica por vários sinais. Assim, um assovio, um bater de mão, uma raspada de garganta. Não adianta vocês fazerem isso perto de mim, que eu não vou saber quem é. Mas se ela fizer, às vezes eu estou lá no quarto, ela está lá arrumando alguma coisa e precisa da minha presença, ela faz um sinalzinho, eu sei que é ela me chamando para alguma coisa. E vice-versa. Por quê? Porque nós temos a comunhão íntima. E é assim com Deus. Se você mantiver essa comunhão, quando Ele falar, você vai entender que é a voz dEle. Josafá, em sua obediência, fez tudo o que lhe foi ordenado por Deus, através do profeta, está no versículo 14. E a pergunta que eu lhe faço agora, meu querido irmão, é: você também está disposto a obedecer ao Senhor? Principalmente com relação à oração? Orai sem cessar, vigiai e orai, orai uns pelos outros. A nossa igreja é uma igreja grande. E quando a igreja se reúne aqui, é muito bonito vê-la cantar, bater palmas, levantar as mãos. É muito bom estar juntos, uns com os outros aqui, para o louvor, para a adoração a Deus. E esse momento traz para nós um conforto, um consolo muito grande. Eu imagino que todo domingo, quando você sai daqui para a sua casa, você sai regozijante. Mas pode ter certeza de que isso pode melhorar na sua vida. Que a intimidade que você goza com Deus aqui nesse lugar, ela pode ser também comungada em outros lugares, se você quiser viver uma vida de oração. Josafá obteve uma vitória tremenda. Você lê isso aí a partir do versículo 20, né, onde nós paramos. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, no nosso Deus, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Versículo 30. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá teve uma vitória tremenda. Uma vitória que foi escrita exatamente para que você pudesse hoje tomar posse dessa vitória. Talvez a sua grande luta, talvez o seu grande inimigo, talvez o seu grande problema seja você mesmo, você mesma que está aqui hoje à noite. E você não está sabendo como tratar consigo mesmo. Faça como Josafá. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber como tratar dessa crise. Talvez no seu casamento, talvez com os filhos, enfim, em família, ou até no próprio trabalho de vocês. Quando oramos, Deus sempre nos dá uma resposta. E quando nós temos intimidade com Ele, nós sabemos que a resposta sempre será de acordo com a soberania dEle, e não da forma que você quer, não da forma que eu quero, porque Ele é Senhor absoluto da nossa história. Hoje nós temos passado por propostas indecentes e perigosas que podem nos arrastar para lugares escorregadios. Vocês viram há pouco tempo que no nosso país vizinho, Uruguai, o governo, os legisladores de lá liberaram o plantio e o uso da maconha. Eu não sei a sua posição sobre esse assunto, e nem preciso saber, mas eu entendo que isso é um perigo para nós, porque de repente nossos filhos, pessoas chegadas a nós vão dizer, por que nós também não temos isso? Nós temos dentro das nossas próprias fronteiras, leis que chocam com os preceitos bíblicos. A cada dia surgem novas leis para nos trazer problemas. E eu digo, só com muita oração conseguiremos vencer os perigos das tentações modernas. Só com oração. Oração e leitura da Bíblia como sendo palavra de Deus. Só assim nós vamos vencer essas batalhas. E eu quero te desafiar, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite. Não faça dessas minhas palavras, dessas palavras que o Senhor colocou em meus lábios, meras palavras. Coloque em prática. Tenha uma vida de oração para você vencer todas as batalhas. Josafá venceu. Essa vitória é sua também. Que Deus nos abençoe. Amém.